E aí, gente que assiste o meu canal, eu estou aqui no CBM, que é Congresso Brasileiro de Missões. E eu estou aqui no Portas Abertas. Nada mais, nada menos, eu vou deixar aqui que ele se apresente e fale muito mais desse projeto que você já conhece aqui do Brasil, mas a gente conhece, mas a gente precisa se envolver mais. Quem é você, o que você faz e o que é o Portas Abertas? Eu sou Marco Cruz, o secretário-geral da Portas Abertas, responsável pelo trabalho aqui no Brasil e na América Latina há quase 13 anos. Portas Abertas é uma organização, Carlinhos, que existe há mais de 70 anos no mundo e no Brasil há 47 anos, sempre apoiando a igreja que enfrenta perseguição. Quando a gente fala assim, a igreja que enfrenta perseguição, o que é isso de fato na ponta? É uma igreja? É um missionário? É uma pessoa? É um brasileiro que está sofrendo com isso? Para que as pessoas possam entender, porque a gente fala sobre igreja perseguida, mas como é que a gente pode traduzir isso para a ponta, para Dona Maria e seu José, que está lá na igreja sentado assistindo o culto? No contexto da Portas Abertas, Carlinhos, igreja perseguida são os cristãos dos países que enfrentam perseguição. Não é uma perseguição isolada, mas que vivem em países em que sistematicamente são pressionados, enfrentam violência, enfrentam preconceito da família, da comunidade, da nação, onde é proibido ter igreja. Então, é esse grupo de pessoas, cristãos locais, nos seus próprios países, que enfrentam diariamente alguma perseguição, alguma opressão por serem seguidores de Jesus Cristo. Esse é o nosso público-alvo. Vale a pena lembrar, eu já trouxe para vocês aqui a história do Mbaye Diouf, que é o diretor da nossa escola lá no Senegal. O Senegal, ele não tá na lista de perseguição, ele não tá também na janela 1040, mas o Mbaye, ele sofreu perseguição por se converter ao cristianismo. Quando ele aceitou Jesus, a família expulsou ele foi espancado e ele perdeu a família. Foi assim que eu o encontrei e hoje ele é pastor de igreja, diretor de escola. Como o Alex, tem muita gente no mundo todo. Fala mais um pouco sobre esses números. Quantos países hoje estão nessa lista? Me diz aí o top 5 de países que estão nessa lista. Pelo que essas pessoas sofrem lá na ponta? Olha, deixa eu dar um contexto assim um pouquinho mais amplo. São cerca de 380 milhões de cristãos que enfrentam perseguição hoje. Meu Deus. Tá? E muita gente. A maior parte da população do mundo vive em países onde há perseguição. 2/3 da população do mundo vive em países onde há perseguição. Então você que está ouvindo aqui do Brasil, que acha que essa liberdade que a gente tem de ter várias igrejas e ter congresso, a gente está num congresso, é algo normal, isso é exceção. Se você pegar só China e Índia, cada uma tem 1,4 bilhão de habitantes. São 2,8 bilhões, quase 3 bilhões. Então, metade do mundo já são esses dois países. Metade do mundo são esses dois países praticamente. Verdade. Então a maior parte da população do mundo enfrenta perseguição. Aí o que acontece? Qual é o tipo de perseguição? Então tem mecanismos de pressão e tem mecanismos de violência. Deixa eu falar de alguns países, não vou falar na ordem não, mas por exemplo, Coreia do Norte. Coreia do Norte, ela está no primeiro lugar na lista. A Portas Abertas faz uma lista dos 50 países mais perseguidores aos cristãos. Que todo ano, em janeiro, vocês lançam. Todo ano a gente faz de novo essa lista, né? A Coreia do Norte está no topo dessa lista. Na Coreia do Norte é proibido ser cristão. Uma pessoa pega com uma Bíblia ou ela for denunciada como um cristão, ela pode ser executada sumariamente ou ser presa, e a gente estima que tem entre 50 a 70 mil cristãos em campos de trabalhos forçados, recebendo cerca de 300 gramas de alimento por dia, trabalhando das 5 da manhã até as 10 da noite. Pelo simples fato de serem perseguidores de Jesus. Vamos falar na Nigéria, não está no top 5, mas saiu aí na mídia. Recentemente tem acontecido várias coisas. A mídia diz que é recentemente, há anos. Não, recentemente explodiu, né? Recentemente explodiu. Saiu aí um influenciador americano falou no podcast, o pessoal falou, nossa, existe perseguição na Nigéria. Aconteceu hoje, né? Aconteceu hoje. Tá há muito tempo. Anos, a Nigéria é o país mais violento contra os cristãos. Eu estive na Nigéria, passei por cerca de 45 países, Carlinhos. Então, na Nigéria é o país mais violento contra os cristãos. No período de elaboração da lista atual, 3.100 cristãos foram mortos por serem seguidores de Jesus. 69% das mortes de cristãos que a Portas Abertas catalogou, documentou, foram na Nigéria. Então, e você que trabalhou na África, ainda trabalha na África subsaariana, é a região mais violenta do mundo contra os cristãos. A gente pega um outro país que entrou entre os países de perseguição extrema, Mianmar, está na 13ª posição. Os Rohingyas, é um país de maioria budista, então houve uma perseguição muito grande. Isso a gente está falando de países, mas se a gente dividir em etnias, isso se torna um número muito maior. Se a gente for pegar a Índia, que é um país grande, de 1,4 bilhão de habitantes, 80%, Carlinhos, são hinduístas. 20%, a minoria, entre eles estão os cristãos, não são hinduístas. Então, Narendra Modi, que é o político
primeiro-ministro lá tem uma plataforma, tem uma comunicação aberta, oficial, de acabar com as minorias. Então ele fala que ser indiano é ser hindu. Então os nossos irmãos na Índia é um dos países onde houve mais ataques a igrejas, prisões nos últimos tempos. Então, países de maioria muçulmana também, só para complementar, países de maioria muçulmana, grande parte dos países de maioria muçulmana, os cristãos são perseguidos. Eles não têm a liberdade, Carlinhos, de mudar a sua fé. Se ele se converter do cristianismo ou outra fé e virar muçulmano, ele tem o direito legal de mudar o seu registro. Mas muçulmano não, nasceu muçulmano, morre muçulmano. E a perseguição, então, ele não tem o direito individual de mudar a sua fé. Se a família descobre, ele enfrenta a perseguição da família. Se a comunidade descobre, ele enfrenta a perseguição da comunidade. A própria nação não o ajuda, às vezes é proibido da igreja, então é uma pressão muito grande. Às vezes não é nem violenta, ele não vai ser morto, mas ele é pressionado de todos os lados. Estatísticas que falam que 8 em cada 10 cristãos de origem muçulmana voltam à fé muçulmana por causa da pressão. Então, vários movimentos de perseguição no mundo, é multifacetado, e a Portas Abertas trabalha acompanhando esses movimentos, direcionando o nosso trabalho para apoiar a igreja perseguida segundo as suas necessidades em mais de 50 países. Gente, eu tô dizendo para você porque eu já recebi, a gente já no Senegal recebia demandas de envio de dinheiro para países vizinhos, não vou falar o nome, para libertar um irmão que foi pego com uma Bíblia na mão. E ele foi preso por causa disso. E a gente trazia ele para o Senegal. Pessoas que se convertem vêm para o Senegal para fazer estudo bíblico, porque não pode estudar a Bíblia nesse país. É verdade, é real isso. Eu vivenciei isso de perto. É muito importante iniciativas como essa. Leve para sua igreja. Vai estar aqui o link embaixo. Existe uma forma de você se tornar promotor do Portas Abertas, não é isso? Como é que funciona isso? Você pode se tornar um parceiro da Portas Abertas, né? Você tá ouvindo tudo isso, você pode estar tocado por isso, mas o que eu tenho a ver com isso? O que eu faço? Primeiro, o que você tem a ver com isso? 1 Coríntios 12, 26, Carlinhos, que você conhece, fala: se um membro do corpo sofre, eu devo sofrer com ele. Então é sua responsabilidade minha fazer alguma coisa. E a gente desafia você a fazer o ID da igreja perseguida. ID interceder. O primeiro pedido do cristão perseguido é a oração. Então a sua oração chega onde você não pode chegar. Vá ao site da Portas Abertas, tem um calendário diário de oração. Quando você vê uma notícia, atacaram na Nigéria cristãos, ore por esses irmãos para que eles permaneçam firmes na fé. A oração pela igreja perseguida não é para que acabe a perseguição, é bíblico. Bem-aventurados os perseguidos. Quando Pedro e João diante do Sinédrio foram presos, eles oraram: Senhor, se ouviu o que aconteceu, dá-nos coragem para continuar testemunhando do evangelho. Então, oração. Doação, você pode doar para os projetos de apoio da Portas Abertas e encorajamento. A gente está com uma petição pela África subsaariana, uma campanha global, né? Desperta a África. Acabe a violência, comece a cura. Então você pode participar dessa petição acessando aos nossos sites, você pode receber a nossa revista e ser um parceiro da Portas Abertas. Primeiro, um parceiro de oração da igreja perseguida e apoiar dessas formas, Carlinhos. Aqui embaixo vai estar um link. Você que chegou até aqui nesse vídeo, deixa o teu like, se inscreve no canal, que esse é o tema desse canal, e você clica aqui no link abaixo e faça com que sua igreja seja uma igreja que pensa nesses povos que estão sendo perseguidos. Através de Portas Abertas do site, você vai ter todas as informações necessárias para você se envolver. Muito obrigado, querido. Obrigado também. Deus te abençoe. Que Deus abençoe e compartilhe esse vídeo.